Eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar assentos, podem sentar em nome de Jesus. Eu também quero cumprimentar você que está assistindo através das redes sociais, com a graça e com a paz de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Já aproveito para lhe pedir para copiar o link e mandar lá no grupo da família, no grupo dos amigos, tá bom? Deus tem uma palavra para os nossos corações. Deus já tem falado aqui neste lugar desde os primeiros minutos, e Deus vai continuar falando em nome de Jesus. Nós marcamos ensaio com o departamento dos homens depois que terminar o culto, mas eu estou com a sensação que os homens foram arrebatados, né? Não, os homens não foram arrebatados, não, senão nós estávamos perdidos, né? Faz uma lista, descobre quem não está aqui, vai na casa de todo mundo buscar. Já falou com o irmão que está do seu lado? Fale com o irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele, dê um sorriso para ela. O que está atrás também. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Nós estamos na nossa quarta da palavra, com a série A Importância de Crer no Poder da Fé. Hebreus capítulo 11, versículo 32. O texto diz: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estamos nos aproximando do encerramento desta série e não vai dar para a gente falar de todos esses homens, mas hoje vamos falar sobre a fé de Davi. Diga glória a Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 16, verso 1. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 1. Quem achou lá no Antigo Testamento, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espere por mim. Na verdade, com esse negócio de colocar aqui no telão, ninguém abre mais a Bíblia, né? Graças a Deus, né? Mas traga, olha, não abra a Bíblia porque tem aqui no telão, mas quando vier para a igreja, traga a sua Bíblia, viu? É importante trazer a Bíblia. É importante. A Bíblia da gente pode nos salvar de um assalto, sabia? Às vezes o assaltante começa a assaltar as pessoas dentro do ônibus. Aí quando vê alguém com a Bíblia na mão, pula a pessoa, porque percebe que a pessoa é crente, entende? Então, traga a sua Bíblia, mesmo com o telão ali, tá bom? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, quem achou, diga glória a Deus. Já sei o que você vai dizer, bispo, está no telão aí, eu já achei. Na hora de apresentar os visitantes, alguém apresentou minha irmã. Eu estou vendo minha irmã Tânia ali, ó. É da casa? Ah, então amém. Então tá abençoada. Eu também estou vendo Irã ali, ó. Chegou depois? Anota aí, gente. Ou é da casa também? Estou vendo a esposa dele ali do lado. Na verdade, ali no fundo tem 1, 2, 3, 4, 5 visitantes, irmão.
Anota aí o nome dos visitantes na lista. Amém? Muito bem. Você que não foi lá perto do visitante, vá perto dele, perto dela, ainda dá tempo. Dê um sorriso para ele, dê um sorriso para ela. Aperte a mão dele, aperte a mão dela, tá bom? Queridos, o texto diz assim, ó: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jesser o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jesser ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e unge-me a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é este Deus não tem escolhido. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco é este não tem escolhido assim o Senhor. 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ele: ainda falta o menor, e esse que lhe apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda de mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E o jovem era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Tem gente que prega que diz que Davi era feio, né? Mas a Bíblia não diz que Davi era feio, não. E disse como? Pastor Samuel. O homem era rei, pastor. Ó. Ó. Quando tem isso aqui, ó. Beleza é o que menos importa. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Como eu disse a vocês, cada quarta-feira nós estamos trazendo a história de um dos heróis da fé
para pregar subordinado ao tema a importância de crer no poder da fé. Cada quarta-feira nós falamos a respeito de alguém e hoje estamos falando a respeito da fé de Davi. É importante dizer que não dá para falar tudo a respeito de Davi, porque a história de Davi é gigante. Davi tem uma história gigantesca. Então vamos nos ater apenas no capítulo 16 de 1 Samuel e tentaremos chegar juntos, com a ajuda do Espírito Santo, ao capítulo 17. Diga glória a Deus. Irmãos, já no início do capítulo 16, Deus ele começa a falar coisas poderosas que servem para aumentar a minha fé e a sua fé. São recados de Deus para a minha vida e para a sua vida. Observe, verso 1, capítulo 16. O Senhor disse para Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Irmãos, quando o pastor Antônio estava orando, teve um momento da oração que ele fez, ele recitou a respeito da oração de Davi, quando Davi disse: não retire de mim o teu Espírito Santo, né? Não me tire da tua presença. Davi sabia que Davi tinha falhado contra Deus, mas Davi também sabia que o mais importante para ele não era a coroa, o mais importante para ele era a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Foi por isso que ele falou ali naquele Salmo 51, não retire de mim o teu Espírito Santo, sabe? Justamente porque ele tinha medo de acontecer com ele o que aconteceu com Saul. Porque, irmãos, é muito pesado quando acontece isso aqui, que está aqui no versículo 1. Ó, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Infelizmente, algo assim pode acontecer comigo e com você. Deus pode me rejeitar, Deus pode te rejeitar, mas Deus não vai me rejeitar e não vai te rejeitar porque Ele quer me rejeitar ou porque Ele quer te rejeitar. Deus pode me rejeitar ou Deus pode te rejeitar a depender da forma como nós nos relacionamos com Ele. Entende? Porque quem faz a separação entre Deus e o homem não é Deus. São os nossos pecados, as nossas falhas. Entende? Então, o que fez com que Deus rejeitasse Saul foi os pecados e o comportamento de Saul, que estava desagradando a Deus. Samuel, porém, disse: como poderei ir a Saul? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Diga glória a Deus. Duas coisas importantes aí. Primeira, eu já vi alguém pregando que Deus instruiu Samuel a mentir. A Bíblia diz que seja Deus o tempo todo verdadeiro e o homem o quê? O homem mentiroso. Se vocês observarem o contexto que está escrito aqui, Deus não deu instrução para Samuel mentir. Deus deu uma alternativa para ele não morrer. Porque ele disse o quê? Se Saul descobrir, Saul me matará. Então Deus deu uma alternativa que seria algo verdadeiro para que ele pudesse concluir a missão dele. Diga glória a Deus. Deus jamais vai me instruir a mentir. Deus jamais vai instruir vocês a mentir.
A outra coisa interessante é no verso 3, quando Deus fala para Samuel: aquele que eu indicar, esse você vai ungir. Às vezes, nós nos precipitamos e não perguntamos a Deus a respeito de coisas, de situações, de propósitos, de objetivos, e tomamos decisões sem esperar um sinal de Deus. Você perceba que Deus falou com Samuel que quem iria indicar seria ele. Mais adiante você vai perceber que Samuel ouviu, mas não obedeceu. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar o Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jesser e seus filhos e dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu, estou no verso 6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Viu quem? Olha o que o texto diz: e pensou, com certeza é este o que o Senhor quer ungir. O texto lá em cima diz o quê? Verso 3: aquele que eu indicar, esse você ungirá. Então Samuel não tinha que pensar nada. Samuel tinha que apenas entrar na presença daqueles homens e ficar esperando ouvir um sinal de Deus. Com certeza absoluta, vocês que estão aqui nesta noite, quem está assistindo através do YouTube ao vivo, com certeza absoluta, você saiu de casa para adorar, mas você saiu de casa também para ouvir uma palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza que de alguma forma o Espírito Santo vai falar com você, vai te dar um sinal, vai te dar uma resposta, mas você precisa estar atento à voz de Deus. Esqueça quem é as pessoas que estão ministrando louvores, esqueça quem está pregando, fique atento à palavra, porque a palavra é maior do que qualquer pessoa que subir aqui na plataforma. Diga glória a Deus. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este aqui o que o Senhor quer ungir. Pensou errado, porque Deus até então não tinha falado nada. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olhe para alguém e diga: o Senhor sonda, diga: o Senhor vê o coração. Irmãos, eu tenho convicção que vocês que estão aqui nessa noite já ouviram pregações sobre esse versículo milhares de vezes, mas perceba que mesmo ouvindo pregações sobre esse tema, nós ainda insistimos em olhar as pessoas pela aparência. Nós olhamos as pessoas pela aparência, pela roupa que veste, pela família que a pessoa pertence, pelo bairro que a pessoa mora, quando na verdade a Bíblia está dizendo que o mais importante não é a aparência. Porque tem pessoas, irmãos, que têm uma aparência muito linda. Tem homens que são altos, bonitos, robustos. Fique calmo aí, viu, Daniel, em nome de Jesus. Não se ofenda com o que eu vou falar, né? Porque Daniel é um desses. Daniel é alto, grande, robusto e bonito.
E às vezes nós olhamos para a aparência do homem. Só que muitas vezes, não é o caso dele, creio assim em nome de Jesus. Muitas vezes um homem grande, alto e robusto, bonito, atraente, esconde uma natureza perversa, maligna. Entende? Às vezes uma mulher bonita, elegante, bem vestida, bem perfumada, que fala bem, pode esconder um coração perverso. Por isso que Deus disse para Samuel: Samuel, o Senhor não vê como homem, porque o homem só consegue ver a aparência, mas o Senhor vê o coração. Diga glória a Deus. Vejam isso aqui. A atitude de Samuel estava sendo pelo que ele via, quando na verdade deveria ser pela fé e pela direção de Deus. Diga glória a Deus. Eu parto de um princípio que tudo na vida você tem que apresentar a Deus. Se você colocou seu currículo em algum lugar e você está precisando de um emprego, por mais que você esteja precisando do emprego, pergunte a Deus se é aquele emprego mesmo. Pergunte a Deus se aquela porta foi Ele que abriu mesmo. Porque existem portas de emprego que pode nos ajudar no assunto financeiro, mas pode nos colocar no fundo do poço. Sim ou não? Sim. Lembro-me muito bem que quando eu tinha 20 anos, eu estava firme com Deus na Igreja Batista Plenitude, e eu consegui um emprego de rodoviário na Águia Branca. O que foi que aconteceu? Desviei. Ganhava até bem, mas estava longe de Deus. Entende? Então existem o pior foi o final. Minha irmã está ali, minha irmã lembra. Entrei bem na empresa, mas quando eu saí, 5 anos depois, eu saí com uma enfermidade no estômago, eu saí endividado, eu fiquei desempregado de uma hora para outra. Entende? Então eu entrei muito bem e saí sem Deus, saí sem a presença de Deus, saí fazendo um monte de bobagem. Então temos que perguntar para Deus se aquele emprego é de Deus, se aquela porta foi Ele que abriu. Relacionamento, por exemplo. Aí vai um spoiler para quem é homem solteiro e para quem é mulher solteira. Se você é um homem solteiro e apareceu uma varoa, eu sei que você está esperando uma Rebeca. Diga glória a Deus. Mas a Rebeca, a Bíblia vai nos dizer que é uma mulher virtuosa, sim ou não? Sim. Então você tem que ver se essa Rebeca é Rebeca mesmo, para você não casar com Mical, né? Porque Rebeca, ela vai te ajudar a entrar no caminho da oração, da adoração e do serviço à obra de Deus. Mical, quando te vê adorando, exaltando o nome do Senhor, vai fazer o que ela fez com o rei Davi. Você está parecendo um vadio. Porque Rebeca gosta de adoração, Mical não. Mical gosta do poder, Mical gosta do trono, Mical gosta, sabe, do status. A mesma coisa, agora vai um spoiler para as meninas que são solteiras, né? Aqui na igreja tem um monte de mulher solteira. Tem poucos homens solteiros, mas mulher solteira tem um bocado. Mas isso vai acabar em 2025, em nome de Jesus. Olha, o povo gostou. Deus vai enviar varões valorosos para congregar aqui e casar com vocês e congregar aqui. Diga glória a Deus.
Porque eu passei por umas experiências terríveis aí nos últimos anos. Eu orei errado. Deus até mandou uns vasos aí. Mas os vasos casou e levou embora. Eu tô de olho naquele ali, ó. Cadê? Tô de olho naquele dali, ó. Ele tá beirando aqui até uns 2 anos. Tô de olho nele. Quem tiver na portaria, não deixa esse homem sair, não. Varão, se você no futuro casar com alguma mulher daqui, você não vai levar embora de jeito nenhum, varão. Não. Teve gente que conseguiu, os seus antecessores conseguiram, mas você não, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eles chegam com as conversas bonitas. Todos falaram comigo a mesma coisa. Eu perguntei, varão, você vai congregar aqui conosco? Estou orando. Está orando o quê? Amém, irmãos? Então, varoas, eu sei que vocês estão esperando o Isaac. Mas cuidado, porque Isaac gosta de adoração. Isaac gosta de erguer altar de adoração ao Senhor. Entende? Então tome cuidado para você não pegar uma pessoa que vai atrapalhar a sua vida com Deus. Diga glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o texto diz que o Senhor não vê como homem. O homem vê o quê? Mas o Senhor vê o... Você consegue ver o coração de alguém? Não. Só se você se transformar aí em um cirurgião, né? Para fazer a cirurgia e ver o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não me escolheu a este. Então Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Diga misericórdia. Irmãos, percebam isso aqui, ó. Jessé tinha o privilégio de ter 8 filhos, homens, contando com Davi, sendo 7 deles bem altos e de grande força, sendo que 3 deles já eram do exército do rei Saul. Porém, nenhum dos 7 dos filhos mais fortes Deus havia escolhido para ser rei sobre Israel. Nenhum dos 7. Samuel, sem dúvida, no primeiro momento, olhou para o aspecto e a forma física dos 7 filhos de Jessé. Mas Deus examina o coração do homem. Repita isso comigo, diga: Deus examina o coração do homem. Irmãos, Ele precisa sondar nosso coração, para assim conhecer o nosso caráter. Diga glória a Deus. O motivo pelo qual Deus não se preocupa com a minha aparência é justamente porque Ele está mais preocupado com o meu caráter, com o seu caráter. Eu já falei aqui, né? Deus queira que... Oh meu Deus, minha irmã está aqui, mas vou ter que falar sem mesmo. Deus guarde. Não fale para meu pai não, Daniel. Ela está cochilando, né? Acho que ela está cochilando, dá para eu falar. Manhã, quando manhã se apaixonou pelo meu pai tinha uns 18 anos. E a lenda conta que ele era jogador de futebol. Olha que laço, meu Deus do céu. Podia se apaixonar por tanta gente, foi se apaixonar por jogador de futebol. Henrique, fique em paz, Henrique. Esqueci que tinha um jogador de futebol aqui. Fique em paz aí, Henrique. Igual falei com o Daniel, essa não é para você não. Fique tranquilo. Resultado disso, o bonitão, meu pai, fez 2 filhos. Eu e aquela moça ali. Quando o bonitão achou uma outra mulher mais interessante,
o bonitão, ó. E deixou manhinha comigo, com 2 anos, e aquela moça ali com 1 ano. E aí, meu irmão, até chegar à fase adulta, foi estreito. Só eu, manhinha e aquela moça ali sabemos o que nós passamos até chegar à fase adulta, né? Hoje o homem que manhã está, já há muitos anos, ele nasceu com uma deficiência. Uma perna dele é menor do que a outra. Mas mesmo com a deficiência na perna, quem é que está honrando ela? É ele. É quem? Não, você nem quer. Melo é deficiente? Não. É irmão Avelino. Conhece o irmão Avelino? Não. Não é daqui não, é de Feira de Santana, pô. Então, irmãos, Seu Lino, a gente chama ele carinhosamente de Seu Lino, o nome dele é Avelino, a gente chama ele de Seu Lino. Construiu uma casa lá no interior, colocou ela e já tem aí uns 16 anos, caminhando aí para 20 anos, se for contar o tempo que morou junto, com o tempo que casou, deve ter uns 20 anos que estão juntos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Possivelmente, se ela tivesse olhado para a aparência dele, ela podia estar solteira até hoje. Sabia? Que ela podia estar solteira até hoje. Ou poderia estar solteira até hoje, ou poderia estar batendo de del em del. Quebra a cara com um, quebra a cara com o outro, quebra a cara com um, quebra a cara com o outro, quebra a cara com um, quebra a cara com o outro. E assim sucessivamente. Amém? Porque a aparência muitas vezes nos engana. Entende? Fique com alguém que te honra, com alguém que te protege, com alguém que cuida de você, com alguém que no momento que você está chorando está ali do seu lado, está lhe apoiando, está lhe sustentando, está te ajudando a avançar, mesmo que tenha um narizão. Fala a Deus. Vigie, varão. Ali não tem medo de disciplina, não. Verso 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos na mesa para comer até que ele chegue. Diga glória a Deus. Alguém pode até tentar te passar a perna. Alguém pode até tentar te deixar para trás. Mas Deus vai ficar aguardando o momento de você sentar na mesa. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: Deus está te esperando. Verso 12. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Aí o pastor Samuel: uma soma dessa aqui é complicada, né? O homem é ruivo, de belos olhos, boa aparência, depois ficou rico. Ó. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante e unja ele. Diga glória a Deus. Atenção aqui, irmãos, ó. Atenção aqui, ó. Davi tinha tão pouco valor para a sua família que seu pai e a sua mãe nem o chamou para se assentar na mesa do banquete. A situação de Davi muitas vezes se confunde com a situação de alguns de vocês. Por quê? Porque muitas vezes tem muitos de nós
que vivíamos uma situação parecida com a dele. Perceba que Davi, ele não tinha peso para a família, ele não tinha valor para o pai, para a mãe. Eu não vou nem falar dos irmãos dele. Por que eu não vou falar? Pastor Antônio, os irmãos queriam ser ungidos, sim ou não? Já tinha 7 disputando a vaga, ia falar de Davi para quê? Para aumentar para 8? Então não vou nem falar dos irmãos, mas o pai, a mãe, não lembraram do moço? Se o profeta não pergunta, acabou os filhos? Ele não ia lembrar. Ele só lembrou de Davi porque o profeta perguntou. Aí quando o profeta perguntou, caiu a ficha de Jessé. Ah, tem um mais novo, está lá no pasto. Veja a diferença de Saul e de Davi. Quando Deus chamou Saul, o mesmo estava escondido entre muitas bagagens. Isso está em 1 Samuel capítulo 11, versículo 22 e 23. Quando Deus chamou Davi, ele estava ocupado cuidando das ovelhas de seu pai. Por isso, Deus o honrou. Diga glória a Deus. Irmãos, quando Deus chamou Saul, quando chegou na hora de colocar a responsabilidade na mão de Saul, não sei o que deu na cabeça de Saul. Saul se escondeu debaixo de um bocado de bagagem. Foi uma luta para achar Saul. Mas quando chegou o momento de chamar Davi, Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, honrando o seu pai, honrando a sua mãe e honrando os seus irmãos. Ele honrou o seu pai, honrou a sua mãe e mais adiante ele foi honrado por Deus. Diga glória a Deus. Aí vai um recado para quem é filho aqui, para quem é filha. Honre o seu pai e honre a sua mãe. E no momento oportuno, Deus também vai te honrar. Diga glória a Deus. Guarde esse princípio. Davi foi sempre fiel a Deus, como servo e como filho, que obedecia a seus pais nas coisas pequenas e simples. Por isso Deus o promoveu a governante de coisas grandes. Diga glória a Deus. Pegou isso aí? Ele sempre obedeceu os pais, e sempre honrou os pais, e sempre foi fiel a Deus nas coisas simples. Mais adiante, Deus o promoveu a governante de coisas grandes. Diga glória a Deus. Por mais que seja difícil, seja fiel a Deus no pouco. Por mais que seja difícil, honre os seus pais agora, porque lá adiante, quando Deus virar uma chave na vida de vocês, Deus vai lembrar de você, do tempo que você honrava seu pai, do tempo que você honrava sua mãe, do tempo que você obedecia seu pai, do tempo que você obedecia sua mãe. Irmão, se tem um negócio que agrada o coração de Deus, o nome desse negócio é filho que obedece a pai e que obedece a mãe. Diga glória a Deus. E o adversário sabe disso. E o adversário às vezes coloca umas birra em uns filhos, em umas filhas, umas teimosia, que é uma luta. Não sei nem por que eu não está nem aqui no esboço, mas vamos falar sobre isso, né? Tem uns filhos que quando chegam a determinada idade, cria uma resistência aos pais, sabe? Tem uma dificuldade de obedecer. Se seu pai está dizendo para você voltar para casa às 9 horas, volte 9 horas. Se sua mãe está dizendo para você voltar para casa às 9 horas, volte 9 horas. Se seu pai falar com você, olha, essa programação aí que você está assistindo não é boa, não assista. Se seu pai disser para você assim, rapaz, vai estudar para a prova, vai estudar para a prova, ele sabe porque ele está falando, sua mãe sabe porque está falando. Tem uns meninos aí que diz que não precisa estudar.
Não, tem uns meninos que senta na sala. Você é assim? Tem um menino que diz que senta na sala de aula, olha o professor falando, guarda na memória e não precisa mais estudar. No meu caso, não. No meu caso, eu entro na sala de aula, eu escuto o professor falando, e depois eu tenho que ficar estudando, lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo, para guardar na memória, senão na prova eu tomo 0. Então aprenda a respeitar seu pai, respeitar sua mãe. Até porque a gente só tem pai e mãe até um dia, sabia disso? Olha para cá, a gente só tem papai e mamãe até uma determinada data. Chega um momento que Deus chama, e quando Deus chama, acabou. Eu tenho outro recado. Se você tiver que honrar seu pai e honrar sua mãe, honre enquanto está vivo. Se você tiver que honrar seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe enquanto ele está vivo. Porque às vezes a gente deixa para honrar depois que morreu. Ó que luta. Ah não, eu vou enterrar meu pai lá no Bosque da Paz. Meu pai e minha mãe vai ter um sepultamento digno de 7, 8, 9, 10 mil reais. É bonito, mas ele não vai ver mais. Porque a Bíblia diz que morrendo segue-se o juízo. Depois que o fôlego sai, só fica o corpo ali. Então, se tiver que investir esses 9, 10 mil reais em papai e mamãe, invista logo agora. Tem pai e mãe aí? Tem algum pai ou alguma mãe que quer esses 10 mil aí? Diga glória a Deus. Deus sabia que podia confiar em Davi, porque Davi sempre foi fiel e esteve sob a autoridade de seus pais em honra. Por isso ele saberia exercer autoridade sobre Israel. Da condução de um pequeno rebanho de seu pai, ele partiu para comandar toda uma nação. Diga glória a Deus. Irmãos, tem pessoas que não acreditam nas verdades bíblicas, mas eu acredito até os ossos. E a Bíblia diz, porque no pouco me foste fiel. Como é? Porque no pouco me foste fiel. Quando você olha a história de Davi, você para e imagina um jovem que tomava conta de meia dúzia de ovelhas do pai e que vivia no anonimato. Por causa da obediência aos pais, por causa da fidelidade a Deus, chega um momento na vida desse rapaz que ele agora vai governar a nação inteira. Diga glória a Deus. Aprendam isso aqui, ó. O gado é possível apenas conduzir, mas ovelhas é preciso guiar. E era isso que Davi fazia, guiava as ovelhas de seu pai. Do contrário, as ovelhas podem se perder no meio do caminho. Porque as ovelhas, aqui eu estou falando de ovelhas de verdade, as ovelhas normalmente são indefesas, e elas não enxergam muito bem, as ovelhas não têm uma boa visão. Por isso elas dependem do pastor para lhe dar a direção correta e proteção. Diga glória a Deus. E era exatamente assim que Davi tratava as ovelhas do pai dele, com amor e com proteção. Versículo 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Diga glória a Deus. Perceba que houve uma fase na vida de Davi que o pai não lembrava dele, a mãe não lembrava dele, os irmãos não lembravam dele, mas Deus o tempo todo estava lembrando dele. Diga glória a Deus. O pastor Antônio, que dirigiu a primeira parte, falou a respeito do silêncio de Deus. Deus estava em silêncio quando Davi estava no pasto, mas perceba que o versículo 13 diz que quando Davi apareceu, Deus disse para o profeta: esse aí
é o que você deve ungir. Aí o texto diz: e Samuel então apanhou o chifre cheio de azeite e ungiu na presença de seus irmãos. Diga glória a Deus. Irmãos, você que está me ouvindo, seja homem ou mulher, vai chegar o tempo da exaltação de Deus na sua vida. Eu sei que o cenário às vezes é difícil. O cenário de Davi não era fácil. Imagine ele olhar, ver os irmãos dele se vestindo com a roupa do exército do rei Saul, para ir para o quartel, para o campo de batalha, bem vestidos, bem ornamentados, bom salário, e ele com a pele queimada do sol, fedendo a titica de ovelha, a cocô de ovelha. Sabe? O cenário de Davi era terrível. Como é que um homem desse tinha esperança de ver a sua vida mudar? Até porque ele era o último, ele era o caçula. Os outros 7 varões, irmão dele, cada um ia seguir seu rumo, sua vida. Então quando você olha o cenário de Davi, você pensa assim: poxa, não tem jeito não, o destino dele é ficar aí até envelhecer. E talvez o inimigo colocou na sua cabeça que seu destino é morrer como você está. Mas existe um Deus que cuida da sua vida, que cuida da sua história. E esse Deus que cuida da sua vida e que cuida da sua história, Ele pode e Ele vai escrever uma história para você. Você só precisa permitir Ele escrever a sua história. Porque se tem alguém que sabe escrever história de sucesso, o nome desse alguém se chama o Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Agora vai depender também do que é que você chama de sucesso. Eu chamo par de sucesso. Diga glória a Deus. Eu chamo livramento de sucesso. Eu chamo dormir em paz, sem ter pesadelos de sucesso. Eu feio do jeito que sou, consegui casar de sucesso. Diga glória a Deus. Ah, bispo, eu não concordo com o senhor não. Problema seu que você não concorda. Quem casou foi eu. Quem conseguiu essa proeza foi eu. Nem todo mundo nasce bonito, né, irmãos? Como Davi. Eu olho daqui e vejo uns varões bonitos, glória a Deus por sua vida. Mas eu nasci desprovido de beleza. Quem me ajuda é Deus. Preste atenção aqui, irmãos. Vamos ser sinceros. Se fosse feita uma eleição naquela época em Israel para escolher o substituto do rei Saul, com certeza Davi não seria o escolhido pelo povo. Sim ou não? Sim. Se fosse feita uma eleição para substituir o rei Saul, ninguém iria votar em Davi. Aí você pergunta por quê? Primeiro, porque era pequeno demais ainda, muito jovem. Segundo, não era grande, robusto, não chamava atenção. Terceiro, vivia lá no pasto, no anonimato, escondido. Quarto, nem o pai, nem a mãe não lembrava dele. Então a probabilidade, de Davi sair do anonimato era muito pouca. A mesma coisa sou eu e você. Tem pessoas que olham para mim, olham para você e não dá nada. Sabe por que nós estamos juntos aqui hoje à noite? Por esse motivo, porque tem pessoas que olham para mim, olham para você e não dá nada. Tem as piores impressões ao meu e ao seu respeito. Mas o que nós estamos vendo aqui nessa noite é que os homens veem a nossa aparência e Deus está sondando o seu coração. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: Deus está sondando o seu coração.
É interessante que se fosse ter uma votação, ninguém votaria em Davi. Mas para Deus, Davi era a primeira opção. Diga glória a Deus. Você sabia que você pode ser a primeira opção de Deus? Você pode ser a primeira opção de Deus. Justamente porque Deus não vê como homem. O problema é que às vezes, até nós nos olhamos com olhar de diminuição. Sim ou não? Sim. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nós não acreditamos em nós. Olhe, aceite que os homens não deem nada por você. Porque quando os homens não derem nada por você, tem um Deus que pode te colocar como prioridade. Agora é preocupante quando você não consegue acreditar em você mesmo. Aí é preocupante. Olhe para alguém e diga: você precisa acreditar no seu potencial. Nas escrituras, somente os profetas, reis e sacerdotes eram ungidos com óleo ou azeite. E essa unção só poderia acontecer através de uma pessoa autorizada pelo Senhor. É interessante, irmãos, que esse privilégio de ser ungido com óleo, Davi teve por 3 vezes, até ele ser o rei de todo Israel. É interessante que o camarada estava no anonimato, estava no pasto, mas quando Deus resolve mudar aquela situação, Deus honra ele 3 vezes. A primeira vez que ele foi ungido com óleo, foi na casa de seu pai, na casa de Jessé, e naquele momento ali, ele estava sendo separado para ser rei, mas até Davi ser rei, demorou muitos anos. Que a gente pensa assim, né, pastor Antônio? Ungiu, era um adolescente, ele tinha quantos anos, pastor Samuel? Na casa de Jessé? 17 anos, era um adolescente, 17 anos, você pensa assim, vai ser rei logo, não. Ainda demorou muito. Aí depois ele foi ungido novamente para ser rei de Judá. Depois passou mais alguns anos até ele ser rei de toda Israel. Houve todo um processo. Quando ele finalmente foi rei de todo Israel, ele já estava com 30 e poucos anos. Estava com quantos anos? A faixa é entre 32 a 36 anos, exatamente. Então, irmãos, observe que 17 anos até 32 ou 36 anos, tem muito chão pela frente. Então, não se preocupe com o tempo, confie apenas em Deus. Não se preocupe com o tempo, se Deus falou, vai acontecer. Você só precisa usar a fé, confiar e acreditar. E outra coisa, pelo amor de Deus, não tente antecipar o projeto de Deus na sua vida. Deixe acontecer degrau a degrau. Porque quando nós tentamos antecipar, podemos atrapalhar o negócio. Deixa Deus fazer. Ele sabe trabalhar. Diga glória a Deus. Nas imagens bíblicas, o óleo representa o Espírito Santo e o revestimento por seu poder sobre seus servos. Sem o poder do Espírito, o servo de Deus não pode fazer a vontade de Deus de forma a glorificar o nome dele. João capítulo 15, versículo 5, o próprio Jesus disse assim: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Diga glória a Deus. Tem um ditado aí, um jargão que eu não sei se é jargão que fala, não sei se é como? Bordão. Tem um bordão, muito obrigado, minha filha. Jargão quer dizer o quê? Descobre aí, vou autorizar, vou permitir você usar o celular só para fazer essa pesquisa aí. Vê aí o que é bordão e o que é jargão. Depois guarda o celular de novo em nome de Jesus. Amém? Tem um bordão que diz assim: sem Deus, diga nem tente. Mas é verdade.
sem Deus, não tente. Porque sem Deus você vai tentar sozinho. Você vai tentar sozinha. Com Deus é sempre melhor. Diga glória a Deus. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Olha que negócio terrível, irmãos. O versículo 13 diz que o Espírito de Deus entrou em Davi e nunca mais se apartou de Davi. O versículo 14 diz que o Espírito do Senhor saiu do rei Saul. E quando o Espírito do Senhor saiu do rei Saul, um espírito maligno começou a atormentar o rei. Diga misericórdia. Vamos pregar uma quarta-feira dessa aí sobre jargão e bordão. Vamos fazer um estudo aí em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Analise isso comigo. Por natureza, Saul era um homem desconfiado e vingativo. E isso deu ao espírito maligno o espaço para o espírito maligno entrar na vida de Saul. Diga misericórdia. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 27 vai falar a respeito disso. Irmãos, um dos motivos que abriu uma legalidade na vida de Saul para o espírito maligno entrar nele era essa natureza difícil que Saul tinha. Uma natureza maligna algumas vezes, uma natureza desconfiada algumas vezes, uma natureza vingativa algumas vezes. Lembra que no começo eu falei que Deus sonda o coração. O diabo não tem poder de sondar o seu coração, diga amém. Mas ele fica observando as minhas e as suas ações. Entende? Vamos avançar. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e traga-o aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Diga glória a Deus. Irmãos, perceba que o texto aqui diz que ele era um guerreiro valente, que ele sabia tocar bem harpa, que ele falava bem e que ele tinha boa aparência. Mas o que fez toda a diferença é a parte final do versículo, aonde o texto diz: e o Senhor estava com ele. Diga glória a Deus. Por quê? Porque naquela época tinha muita gente que era guerreiro, sim ou não? Sim. Os próprios irmãos de Davi eram guerreiros. Tinha muita gente que tinha boa aparência, sim ou não? Sim. Os próprios irmãos de Davi, os mais velhos, também tinham boa aparência. Mas o que eles não tinham é o que o texto está dizendo. Olha a afirmação aqui do servo de Saul. Irmãos, quem reconheceu isso aqui foi o servo de Saul. Foram os servos de Saul que no final disseram: e o Senhor, o Deus de Israel, está com ele. Com ele quem?
Diga, com Davi. Davi conhecia seus dons pessoais e sentia o poder de Deus quando usava seus dons na vida diária. Ele amava a Deus, por isso o adorava mesmo lá no pasto. Porque Davi, desde cedo, servia ao Senhor, Deus o abençoou e usou a vida de Davi para a glória do seu próprio nome. Diga glória a Deus. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Às vezes nós queremos deixar para adorar a Deus quando nós estamos no trono. Mas perceba que Davi adorava a Deus quando ele estava no pasto. Entende isso aqui? É esse tipo de adoração que vai atrair a atenção de Deus. Porque é no momento da escassez, é no momento da dificuldade, quando está sozinho, quando as portas se fecham. Diga glória a Deus. Então Saul mandou mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou o jumento e o carregou de pão, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. As coisas começaram a melhorar. Agora ele já estava trabalhando para o rei. Diga glória a Deus. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem para Jessé: deixa que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Diga glória a Deus. Irmãos, por que o som da harpa de Davi expulsava demônio? Já parou para perguntar, pastora Margarida, por que o som da harpa de Davi expulsava demônio? 2 Samuel, capítulo 23, verso 1, vai nos afirmar que Davi foi considerado o cantor favorito de Israel. Foi ele o autor de 73 salmos escritos para Deus. A música de Davi tinha combinação com a palavra de Deus, por conta da sua fé, da sua obediência e da sua fidelidade. Salmo 119, versículo 50. Então, essa obediência, essa fé, essa fidelidade derramava sobre a vida de Davi um negócio chamado unção, graça de Deus, poder de Deus. Era por isso que o som da harpa de Davi expulsava demônios. Diga glória a Deus. Estamos caminhando para o final. 1 Samuel capítulo 17, verso 1, o texto diz: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá, e apanharam e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Capítulo 17, versículo 3. Os filisteus ocupavam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Irmãos, o camarada tinha quase 3 metros de altura. Parecia que as coisas na vida de Davi iam começar a andar. Ele saiu saiu do pasto, foi trabalhar no palácio, e agora era funcionário do palácio. Mas no meio da história apareceu um gigante de quase 3 metros de altura. Quando eu olho para essa história, eu vejo a história de cada um de vocês. Por quê? Porque no meio do caminho sempre aparece um gigante. Eu não sei qual é o nome do seu gigante. O desemprego, a enfermidade, a humilhação, a calúnia. Eu não sei qual é o nome. A solidão. Não sei qual é o nome do gigante que você está enfrentando. O que eu sei é que todo mundo tem um gigante.
O nome do gigante que apareceu na vida de Davi era Golias. E o tamanho dele era 2,90 metros. Diga misericórdia. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Misericórdia. Só a couraça do homem tinha 60 quilos. Era o peso de Davi. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Meu Deus. Seu escudeiro ia na frente dele. Irmãos, analise Golias comigo. Não imagine um homem de quase 3 metros na sua frente, com a couraça de 60 quilos, capacete de bronze, caneleira de bronze, tudo no homem era de bronze. E para acabar de completar, a ponta da lança tinha 7 quilos. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Oh, irmãos, Saul, imagine que aqui é o vale que estava Saul e os filisteus, e aí o povo de Deus. Olha para aí que maravilha, diga glória a Deus, você é o povo de Deus. Aí aparece Saul e chama um homem para poder desafiar ele. Quem ia se levantar? Ninguém, irmãos. Ninguém ia se levantar. Ele ainda fala assim, ó, mande um homem para vir lutar comigo sozinho. Não ia achar não. Não ia mesmo. Aqui tem alguém que lutaria com um gigante de 3 metros? A gente não está querendo lutar com o Daniel? Você tem quantos metros, Daniel? Quanto? 1,96? Faça o favor, Daniel, chega aqui. 1,96 esse moço tem. 1,96, falta 4 para 2 metros, né? Falta 4 para misericórdia. 1,96. Sobe aqui, sobe aqui. Aqui tem quanto de altura aqui? 50? Ele vai para quanto aí? Sobe e fica em pé. Ele vai para quanto aí agora? 2,46. Dá não, dá não. Pode ir. Não dá não. Tem gente que fica criticando os soldados de Saul que ficaram do lado de lá, só olhando e ninguém se levantava. A depender do tamanho do gigante, a gente não consegue levantar. Porque a gente não olha para o poder de Deus, a gente olha para o tamanho do gigante. A gente olha para a situação. A gente olha para o cenário. E o que eles estavam olhando era isso, o tamanho do problema. Diga misericórdia. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. É importante dizer, irmãos, que o gigante, ele se coloca como filisteu, mas ele não era filisteu. Ele era da terra de Gate. Ele é da descendência dos Anaquins, ou Efraíns. Só que ele tinha sido contratado pelos filisteus para lutar contra o povo de Deus. Às vezes é assim. Às vezes tem alguém que com o coração muito mau, coração muito perverso, pode pagar outra pessoa para fazer uma obra de macumbaria, de bruxaria, de magia negra, para destruir a minha vida e a sua vida, para destruir a minha história e a sua história. Diga misericórdia.
Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samar o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram a Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Irmãos, foram 40, versículo 16, foram 40 dias o filisteu ou o Golias de Gade, tanto faz, todos os dias se levantava para humilhar Saul, para humilhar o povo de Deus. Parece que eu vejo a minha história e a sua história se repetindo aqui, porque existem situações que nós vamos ser humilhados todos os dias, vamos ser criticados todos os dias, vamos ser perseguidos todos os dias. Mas observe, chegou o momento que Deus entrou com providência na vida de Davi e daquele povo. Vai chegar um momento que Deus vai entrar com providência na sua vida também. Diga glória a Deus. A vergonha não é para sempre, a humilhação não é para sempre. Joel capítulo 2, se não me falha a memória, diz assim: eu sou o Deus de Israel, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Diga amém. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grão tostado e 10 pães e leve rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me uma garantia de que seus irmãos estão bem. Eles estão com Saul e com os homens de Israel no vale de Elã, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Olha que interessante. Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Olha a preocupação de Davi. Primeiro, ele queria saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Mas desta vez Davi ouviu. Diga glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês pegaram aqui, mas observe, durante 40 dias, esse moço, esse Golias, humilhou o povo. Mas o texto diz aqui, que neste dia, o gigante lançou seu desafio habitual, e a parte B do versículo diz assim: mas desta vez Davi ouviu. Bispo, eu não entendi. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, persevere. Não desista no meio do caminho. O filho de Davi vai te ouvir. O filho de Davi vai ouvir o seu clamor. E quando o filho de Davi te ouvir, ele vai mudar essa situação. Diga glória a Deus. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Com muito o quê? Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio para desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará a sua filha em casamento. Opa! Começou a melhorar o negócio. Também lhe dará a sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Importante aqui, ó, irmãos. Importante aqui, ó. Davi ainda era muito jovem para servir no exército do rei Saul. Sim ou não? Sim. Mas estava agindo com uma fé superior a todo exército do rei. Diga glória a Deus. Talvez alguém olhe para você e diga: esse negócio é grande demais para você.
Talvez alguém olhe para você e diga assim: você nunca vai conseguir. Talvez alguém diga assim: deu certo para A, para B, para C, mas para você não vai dar certo. Você não tem que se importar com o que as pessoas dizem ao seu respeito. Você tem que se importar com o que Deus pensa a seu respeito. Diga glória a Deus. Davi estava fazendo o que ninguém tinha coragem para fazer. Se você não quiser ser mais um no meio da multidão, você tem que seguir essa visão. E fazer para Deus aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Ou aquilo que ninguém quer fazer. Diga glória a Deus. Repetiram a Davi o que havia comentado, e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matar o gigante. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? O próprio irmão de sangue atacando o outro irmão mais novo. Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Sei que você é presunçoso. Sei quem é você. E como seu coração é mau, Davi. Você veio somente para ver a batalha. Não veio para ajudar em nada. Observe, irmãos. Davi saiu de casa para levar comida para os irmãos. A preocupação de Davi era saber se os irmãos estavam em paz, seguros. E o irmão mais velho dele, a primeira coisa que faz é atacar Davi e humilhar Davi. Diga misericórdia. Guarde isso aqui. Sempre que você der um passo de fé para lutar contra o inimigo, sempre vai ter alguém por perto para tentar te desanimar. E muitas vezes pode ser alguém da sua casa, como aconteceu com o jovem Davi. Todas as vezes que você se posicionar para mudar de vida, para tentar mudar a sua história, para tentar mudar o seu futuro, para tomar uma posição de fé diante de Deus, sempre vai aparecer alguém para te desanimar, para tentar abater a sua fé. Mas pelo amor de Deus, saia daqui com uma certeza no seu coração nesta noite. O seu compromisso principal é com Deus. Se alguém disser que você não vai dar certo, Deus nesta noite está dizendo que te chamou para você dar certo sim. Aplauda o Senhor Jesus. Quer que eu fale uma verdade? Além das que eu já falei? Se depender dos homens, nós nunca daremos certo. Sim ou não? Sim, infelizmente. Raramente vamos encontrar alguém que aposte em nós. Raramente vamos encontrar alguém que diga: rapaz, você vai dar certo, você vai conseguir, você vai romper. Raramente. Uma vez eu vi uma pregação de Irã, há muitos anos atrás, esse moço de camisa vermelha ali, e o tema da mensagem foi: cansei de vencer, eu agora vou triunfar. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Porque a verdade é que Deus nos fez para vencer, mas tem momentos que além de vencer nós vamos triunfar. Diga glória a Deus. Davi não deixou as palavras duras de seu irmão Eliabe o desanimar, pois Davi sabia que o Senhor Deus iria ajudá-lo a derrotar o gigante. Diga amém. Olhe para alguém e diga: Deus vai te ajudar a derrotar esse gigante. Texto seguinte diz assim: disse Davi: o que foi que eu fiz agora, Eliabe? Será que não posso nem mesmo conversar com meu irmão? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Deixa eu ver aqui se a mensagem é longa, não vou conseguir terminar. Já são 21:07.
Mas, irmãos, eu vou abreviar para a gente poder encerrar o culto. Mas observe isso aqui é muito importante, ó. Teu servo irá lutar com ele. Olhe para alguém e diga: não tenha medo do gigante. Eu não sei qual é o gigante que está tirando a sua paz, mas não tenha medo desse gigante. Não fique abatido por esse gigante. Porque você que está me ouvindo, você é um colecionador de gigantes. Diga glória a Deus. Eu não entendi, bispo. Irmão, irmã, ao longo da sua vida já apareceram vários gigantes. E você está de pé. E se você está de pé, porque você é um colecionador de gigantes. Então não tenha medo desse novo gigante. Porque Deus vai te ajudar a vencer também, em nome de Jesus. Respondeu Saul. Olha só a resposta de Saul. O camarada se levanta para lutar. Olha o que Saul diz: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é pequeno demais. Você é apenas um rapaz. E ele não. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Irmão, não tem nada pior do que isso aqui. Você se levanta para tentar mudar a sua história. Você se levanta para viver algo novo. Você toma uma atitude para vencer o obstáculo. Aí aparece alguém que, em vez de incentivar você, diz: você não vai conseguir. Não vai dar certo. Diga misericórdia. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da boca do leão. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpe até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Diga glória a Deus. Irmãos, parece que eu vejo a sua história na história de Davi. Por quê? Porque aqui eu estou olhando para pessoas que já venceram muitos leões na vida, já venceram muitos ursos, e é chegado o momento de você aprender a vencer gigante. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: você já venceu o leão. Diga: você já venceu o urso. Diga: hoje você vai aprender a vencer gigante. Aplauda o Senhor Jesus. Aí ele diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse gigante. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Não dá para a gente avançar. Irmãos, o restante da história diz que Davi tomou uma atitude, pegou pedras e foi ao combate, foi ao campo de batalha. Quando Davi viu o gigante humilhou Davi. Literalmente o gigante humilhou Davi. E vai ter pessoas que vai olhar para você e vai te humilhar, vai te pisar, vai desfazer de você e vai te tratar como você, se você fosse nada, como se você não fosse ninguém, como se você não tivesse valor nenhum. Foi assim que o gigante tratou Davi. Mas perceba que Davi fala algo terrível no momento da batalha. Ele diz para o gigante: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo,
mas eu vou contra você e vou te vencer em nome do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Davi, ele olha, irmãos, para o gigante e ele fala assim: eu vou arrancar sua cabeça. Você tem que sair daqui hoje com essa convicção que esse gigante não pode te parar, que essa situação não pode te parar. Diga glória a Deus. E o texto vai dizer que quando o gigante partiu para cima dele, ele pegou a sua atiradeira, botou uma pedra. Irmãos, a vida toda eu pensei que a pedra era desse tamanho. Eu até já preguei 5 pedrinhas. Mas eu estava assistindo ontem no YouTube a parte da novela lá da Record. O Davi me pegou uma pedra desse tamanho aqui, meu irmão. O alfoge dele ficava aqui do lado, ficou arriado assim com as 5 pedras. Você fala, o povo fala 5 pedrinhas, mas não foi não, foi 5 pedrão. 5 pedrão. E você vê falando, o povo pregando, você pensa que é um badog, um estilingue, né? Um badogzinho. Uma atiradeira era um tipo de instrumento que os pastores usavam no pasto. Uma atiradeira era um tipo de instrumento que os pastores usavam no pasto para proteger as ovelhas. Era um negócio que botava uma pedra desse tamanho assim e começava a girar. Feita de couro. Girando. Aí vem um gigante. O gigante na direção dele e Davi só mirando o gigante e girando a atiradeira. Quando ele solta a atiradeira, aquele pedrão pega na testa do gigante. Tá! Quando pega na testa do gigante, o gigante cambaleia. E cai. Davi não perde tempo, irmãos. O texto diz que ele sai correndo, disparado, pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Diga glória a Deus. Bispo, o senhor está dando glória a Deus porque cortou a cabeça do gigante? É melhor do que a de Davi, né? Diga glória a Deus. É melhor do que a de Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi corta a cabeça do gigante e levanta a cabeça do gigante. Se cumpre na vida de Davi, Isaías capítulo 54, versículo 17. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, Deus as condenará em juízo. Diga glória a Deus. Perceba que o gigante estava com a espada na cintura para destruir Davi, mas a própria espada dele foi a derrota dele. Davi usou apenas uma atiradeira. Era um instrumento de pastor usado no pasto muitas vezes. Lembrava um brinquedo de criança tipo um badog. Mas foi isso que Deus usou para derrotar o gigante e assim afugentar o exército dos filisteus. Deus não precisa de espada nem de lanças, pois Ele pode libertar o seu povo de muitas maneiras. Diga glória a Deus. Irmãos, como eu disse no início, eu não sei qual é o gigante que está tirando a sua paz. Mas se você está aqui nesta noite, se você está ouvindo esta mensagem, com certeza algum tipo de gigante tem tirado a sua paz e tem atrapalhado o seu sono. Mas o texto nos mostra que no final da batalha, Davi saiu vencedor. Não por causa do braço de Davi, mas por causa da força do braço de Deus. Quem vai te dar a vitória não é o seu braço. Quem vai te dar a vitória é o braço de Deus. Perceba que no final, Davi pega a cabeça do gigante e levanta, como sinal de vitória. Eu não sei qual é a cabeça do gigante que você vai levantar, mas você também vai levantar a cabeça de um gigante. A porta de emprego vai se abrir em nome de Jesus.
A cura para essa enfermidade vai chegar em nome de Jesus. Essa solidão vai acabar em nome de Jesus. Essa depressão, essa ansiedade vai cair por terra em nome de Jesus. Esse desespero de alma, essa preocupação, cai por terra hoje em nome de Jesus. Deus vai te restaurar. Deus vai te levantar. E esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor Jesus.